Olá, tudo bem? Eu sou Daniel, esse é o Papo Católico, 7 de setembro, dia da independência do Brasil, dia que nós assumimos a nossa liberdade de nação perante Portugal e que nós comemoramos ano após ano. No dia 7 de setembro, então, a independência da nossa nação, a data foi marcada pelo grito de independência de Dom Pedro em 1822. Isso aconteceu nas margens do rio Ipiranga, onde hoje fica a cidade de São Paulo. Mas, Daniel, o que tem a ver a independência do Brasil com um canal dedicado à fé católica? Eu vou te dizer, independência tem a ver com liberdade. E é interessante, existe um paradoxo na vida cristã. Quanto mais nós somos dependentes de Deus, menos nós somos dependentes do pecado, do vício, do erro, da tristeza, das vaidades, do ego. Todo ser humano foi feito para adorar a Deus, acredite ele em Deus ou não. E quando a gente não adora o Deus verdadeiro, a gente dá lugar a deuses falsos na nossa vida. Muitos que não adoram o Deus verdadeiro e dizem, eu não me curvo a esse Deus, eu sou livre, estão escravos da cocaína, estão escravos dos prazeres, estão escravos da traição, estão escravos das paixões. Quanto mais nós nos entregamos à dependência de Deus, mais independente nós somos. E é por isso mesmo que na Bíblia diz que Deus e que Jesus nos conquistou a nossa liberdade. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, diz assim, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali está a liberdade. Também no Salmo 119, 45, o salmista vai dizer, eu andarei em verdadeira liberdade, pois eu tenho buscado os teus preceitos. Quanto mais nós seguimos os mandamentos não são para escravizar o homem, para dizer para o homem não toque, não cheire, não observe, não. Deus nos deu os sentidos, Deus nos deu a capacidade de sentir os prazeres, de desejar. Tudo isso vem de Deus. O que deve acompanhar a liberdade é a responsabilidade. Porque toda liberdade sem responsabilidade não é uma liberdade verdadeira. Eu sou livre, mas eu tenho que fazer um bom uso da minha liberdade. Por isso São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1, ele vai dizer, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. E ele diz ainda no versículo 13, no 5:13, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Ou seja, eu tenho a liberdade de andar de carro, mas eu tenho que respeitar o limite de velocidade. Quando a minha liberdade começa a incomodar e botar o risco os outros, a minha liberdade já não é liberdade, é uma libertinagem. É um mau uso da liberdade. Uma liberdade verdadeira, ela nos liberta e liberta a sociedade. Liberta o nosso relacionamento com os outros. E o maior dom que Deus deu para o ser humano é a liberdade. Ora, por que Deus criou o homem livre? Porque ele criou um relacionamento íntimo contigo. E o amor verdadeiro só vem com a liberdade. Quando eu obrigo alguém a amar alguém, não existe amor verdadeiro. Só existe amor verdadeiro com liberdade. E por isso, Deus correu esse risco. Eu fiz um dos vídeos mais antigos do canal aqui, uma resposta ao diagrama de Epicuro, né, que foi um filósofo antes de Cristo, onde muitos usam para negar a existência de Deus. O que eu digo não se aplica ao Deus cristão, porque aquele Deus combatido não é o Deus cristão. Se fosse o Deus cristão, se aplicaria, mas não se aplica ao Deus cristão. E muitos ali ateus, naquele vídeo, em respostas, me perguntaram, mas se Deus sabia o futuro e sabia que o homem ia pecar e ia fazer tantas atrocidades, por que ainda assim Deus criou o homem? Eu digo, porque Deus achou que valia a pena, ainda assim. Porque Deus, por uma Virgem Maria, ele faria tudo de novo, porque ela foi obediente, porque ela foi fiel, porque ela foi santa. Porque Deus, pensando no São Paulo, no São Pedro, no São Francisco de Assis, no Santo Antônio, tenho certeza que ele diz, valeu a pena.
E as pessoas dizem assim, mas com tanta maldade no mundo, por que Deus criou a liberdade? Eu volto à pergunta, mas existe tanta bondade também no mundo, graças a essa mesma liberdade. A essa liberdade que foi ponto de partida para a maldade, essa liberdade também foi ponto de partida para o amor verdadeiro. Por um santo, Maximiliano Kolbe, que dá sua vida por um pai desconhecido na cadeia. Por uma Madre Teresa de Calcutá que se consome para ajudar pobres, até de outras religiões, sem se importar a quem, mas vendo Jesus naquelas pessoas, gratuitamente. Então, o amor só acontece pela liberdade. E esse é o maior dom do cristianismo. Eu não sei se você parou para pensar, os países que mais falam mal do cristianismo foram os países colonizados pelos cristãos. Daniel, mas o que isso tem a ver? Tem a ver que você não teria essa liberdade para falar mal da igreja se não fosse a igreja que tivesse colonizado seu país. Se fosse o comunismo, meu amigo, você acha que tem liberdade no país comunista? Meus filhos estão meio injuriados, porque agora na China só se pode jogar videogame tantas horas por semana com o nome verdadeiro. Na China só se pode ter tantos filhos que o governo permite. Na China não se tem internet livre. Na China não se tem liberdade, porque comunismo, uma filosofia que nega a Deus ou nega a existência de Deus, não torna o homem livre, ao contrário, torna o homem escravo e faz o ditador tomar o lugar de Jesus. Nos lugares onde o cristianismo não entra, o ditador vira Deus. Então, eu queria convidar você, remido pelo sangue de Jesus, batizado no Espírito Santo e batizado sacramentalmente, a proclamar a independência do vício, do pecado, da prostração, a clamar o sangue de Jesus, o senhorio na sua vida e dizer, eu assumo, Jesus, o teu senhorio na minha vida e me confessando, comungando, lutando com a sua graça e somente com a sua graça e com a sua ajuda eu vencerei, Senhor. E vou cumprir na minha vida a maior independência de todas, que não é independência de Deus, é independência do pecado. Quem é escravo de Jesus se torna senhor das coisas. Mas quem é escravo das coisas se torna escravo do mundo. João 8,36. Portanto, se o Filho vos libertar, vocês serão de fato livres. Não há como se libertar do pecado por força própria. Não há como vencer as misérias por força própria. Se você está sendo enganado pelo demônio, e às vezes o demônio usa a nossa vergonha na cara, dizendo, não, eu não sou digno de estar na igreja, parabéns, você não é digno mesmo, nem eu, nem ninguém, nem o Papa, ninguém foi, é graça de Deus. Mas o que é a mentira do demônio é que você precisa e que eu preciso largar os vícios para se aproximar de Deus, é ao contrário. Deus se aproximou de nós para que a gente consiga largar os vícios. A igreja é lugar de santos, mas também é lugar de pecadores que querem ser santos e que querem proclamar a sua independência. Não, eu servi há muito tempo álcool, agora eu vou servir Jesus. Eu servi muito tempo ao adultério, agora eu vou servir Jesus. Eu servi muito tempo à mentira, agora eu vou servir Jesus. Eu servi e adorei o meu corpo muitas vezes com excesso na academia, agora eu quero adorar Jesus. Eu servi o meu cartão de crédito, eu servi ao Deus dinheiro. Eu matei pelo dinheiro, eu roubei pelo dinheiro, passei para trás pelo dinheiro. Mas agora eu quero servir Jesus. Porque quem serve Jesus é verdadeiramente livre. E o fardo é leve. Porque quando Jesus entra na nossa vida, as coisas mudam de dentro para fora. E o grito de independência é o grito do Espírito, o grito da alma, que diz, eu sou verdadeiramente livre agora. Agora eu entendo que quando eu me atirava nos prazeres, eu não era livre, eu era escravo da carne, escravo das paixões. E agora eu entendo que quando eu me curvo a Jesus, eu me torno senhor de si. Quem se curva a Cristo, fica de pé diante das coisas do mundo, que foram feitas para servir o homem. Pense nisso, aproveite que hoje é dia de 7 de setembro e proclame a sua independência
do pecado, dizendo, Senhor, com a tua graça, eu não quero pecar mais. Com a tua graça, eu quero lutar contra vícios. Com a tua graça, Senhor, eu quero cada vez mais ser verdadeiramente livre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.